Olá, boa noite. Hoje nós vamos começar uma nova apresentação, digamos assim. A gente vai tratar de um assunto que é a da ansiedade diante das provas, diante das avaliações. E eu vou convidar meu amigo Marcos para a gente conversar junto sobre esse tema. Enquanto ele vai entrando, essa pergunta, ela foi... Boa noite, Boa noite, Marcos. Tudo ok tudo contigo? certinho? Tá Ótimo, tudo bem sim, ótimo. Estou só ajustando aqui. tá certo. Pronto. Até aí tu me ouve e me vê bem, não é? Sim, sim. Ótimo. Minha Pois câmera tá bem, um pouquinho escura mesmo, né? na verdade aqui ainda está carregando. Eu não estou te vendo ainda. Talvez seja algo da Hum, internet. Mas de resto, tu estás conseguindo me ouvir e me ver bem, não é? sim, sim, tá muito bem. Certo. Aí, essa pergunta foi levantada por um dos, dos comentários, né, que haviam. Perguntando, na verdade, foi uma das perguntas dizendo, olha, eu gostaria de alguma maneira de lidar com isso diante de uma prova, diante de uma avaliação, seja de faculdade, seja de escola. E aí eu montei um norteamento geral que vai ajudar bastante a conseguir entender bem o que está acontecendo com você. Ou seja, você vai ter esse benefício do autoconhecimento específico naquela situação. E além do mais, eu acredito que eu vou dividir essa live com uma outra na semana que vem. Vão ser duas séries, parte um e parte 2, para a coisa ficar bem desmembrada. E a princípio, a primeira regra que é importante ter em vista é o seguinte: a gente precisa ter consciência do que acontece conosco. Enquanto a gente, enquanto a gente estiver vivendo, fazendo nossas atividades, sem saber o que está acontecendo conosco, ou seja, na inconsciência, o fato é que tudo vai acontecer dentro da gente e a gente nada vai saber. Tudo vai parecer que veio do nada, no fim das contas, porque a pessoa ela não se atentou ao que estava de fato acontecendo naquela situação. A atenção dela estava dispersa daquela situação. E até eu gostaria de saber um pouco a tua opinião, Marcos, sobre o seguinte: qual a importância que, na tua opinião, tu daria para essa atenção, essa consciência que nós precisamos ter de nossas ações, de nossa própria vida? Importância total, né? Porque a gente está muito acostumado a agir no automático, né? Então a gente acorda, claro que no período agora de quarentena, nem tanto, né? A quarentena colocou realmente muita gente para refletir. E é por isso que a gente teve, né, esse surto de ansiedade e depressão. Mas no dia a dia normal, a gente acorda, toma café, pega ônibus, ônibus lotado, cheio de gente, vai para a faculdade, ou vai para a escola, ou chega no trabalho. Enfim, a gente está sempre se ocupando de muitas coisas que são necessárias para a nossa vida, é claro, mas isso também nos anestesia para que a gente possa ter consciência de problemas que estão lá no fundo da nossa alma, falando para a gente, praticamente gritando, e a gente não consegue se dar conta. Então, realmente, esse período do isolamento veio para nos mostrar isso, né? Conflitos familiares não resolvidos que vieram à tona e vieram de modo extremamente catalisado, né? Porque todo mundo foi obrigado a ficar na mesma casa, né? E outros problemas, talvez uma depressão silenciosa que agora se instala. Então, quando a gente quando a gente tem esses momentos, seja meia hora por dia, ou seja, pelo menos em um final de semana você tirar uma manhã para fazer um retiro no seu quarto e ficar meditando, isso é essencial para a gente sempre estar ajustando
a nossa vida. Tô entendendo, Marcos. E tu disse uma coisa que realmente é bem importante. A pessoa vive no automático, aquilo vai se acumulando e no fim das contas aquilo emerge, aquilo explode e o sujeito ele de repente se descobre diante de um monte de problema, não é? Isso, Pois é. é, E tu com essa situação, eu até me lembrei que às vezes acontece. Sempre tem um parente nosso em que ele já anda com um certo problema, mas ele foge do médico, por exemplo. Ele foge de alguém que poderia dar essa consciência para ele do que está acontecendo. E aquilo vai se acumulando, e de repente ele descobre com um problema grave, com um problema de saúde grave, e às vezes já é tarde demais, não é? sim, sim. A gente tem, né? Não só principalmente na saúde mental, mas de modo geral, a gente costuma ser muito descuidado da nossa saúde, né? Assim, eu tiro um exemplo da minha vida, que aqui em casa minha mãe ela sempre foi muito cuidadosa com a nossa saúde, né? Eu tenho uma irmã, então nós sempre íamos todo ano a fazer exame de sangue para ver como é que estavam as taxas, né? O famoso check-up. E eu via que muitas vezes eu tinha colegas meus que passavam anos sem fazer e só ia tirar sangue, né? Ou seja, levar uma injeção. Tem muita gente que tem medo e não gosta. Quando realmente estava doente, sabe? O precisando é muito, né? E existe até algumas pessoas que dizem, ah, para que eu vou para médico? Para ele achar doença, né? Então, mas você precisa, né? Nós todos precisamos. A gente precisa se cuidar porque a gente precisa viver bem, né? Então, se a gente não se cuida uma hora, a conta chega, né? E quando chega, ela realmente derruba a gente quando a gente não tá, quando a gente fugiu do problema, né? Ela vem agora nos derrubar para que a gente não tem mais como eu fugir, né? Agora veio na forma de uma ansiedade, na forma de uma crise de pânico, na forma de uma depressão, na forma de um câncer, né? Enfim. Pois é, tu disse uma coisa bem importante. A gente precisa ter essa consciência, ter esse conhecimento, porque isso vai nos fazer bem, porque isso vai esclarecer a gente de maneira objetiva, de uma maneira mais concreta, o que está acontecendo, e aí saber intervir da maneira adequada, não é? Uhum. Sim, sim, com certeza. E E o principal ponto que a gente precisa ter atenção, inicialmente, quando a gente está com essa questão da prova, ou de uma avaliação, é esse momento de gatilho da ansiedade. É esse momento onde a ansiedade ela surge e às vezes a gente está tão distraído, aquilo estava tão distante da nossa consciência, que não apareceu de maneira clara para a gente. Depois, aqui, a gente só sofreu as consequências emocionais, as consequências psicológicas, e o sujeito ele não conseguiu rastrear a origem, não conseguiu rastrear bem como aquilo aconteceu. E tem, por exemplo, uma primeira coisa que a gente precisa se atentar é essa alteração dos nossos sentimentos. Muitas vezes as pessoas elas estão com os sentimentos tão desatentos, ela não tem atenção ao que está acontecendo a ela, e no fim das contas acontece que ela não se sabe mais aí os dias que ela estava feliz, ela não sabe mais os dias que estava triste, ela não sabe os dias que estava se sentindo estranha, se sentindo mal com alguma coisa, e veja que esse grau de inconsciência, ele já é bem danoso para a personalidade do sujeito, não é, Marcos? Uhum. Sim, sim, sem sombra de dúvida. E, bom, esse é um primeiro ponto que a gente precisa ter atenção sobre a gente. Bom, naquela situação, como estavam os meus sentimentos? Eu estava me sentindo animada, eu estava me sentindo entristecida, eu estava me sentindo, às vezes, já levemente ansioso. O que estava acontecendo ali? Quais emoções estavam presentes? E aos poucos, a gente já começa a distinguir no nosso dia, ó, durante uma hora do dia, eu estou me sentindo mais alegre. Uma outra hora, eu estou me sentindo mais triste. Antes da prova, eu estou me sentindo dessa maneira. Depois da prova, daquela maneira. O sujeito já começa a criar uma zona de contraste, que muitas vezes aparece sobre os nossos sentimentos, que é uma coisa mais fácil que a gente tem acesso. E Uhum. após essa primeira averiguação, precisa fazer uma segunda.
que estava passando pela minha cabeça exatamente? Ou seja, quais pensamentos estavam ali acontecendo de maneira acelerada, de maneira intensa? Qual, qual lembrança eu podia estar me lembrando? Às vezes a gente vai fazer uma prova e se lembra de uma prova que deu errado no passado e aquilo já começa a alterar os sentimentos dele. E ele começa a se sentir nervoso, ele começa a se sentir triste, ele começa a ficar cabisbaixo. Já houve situações como essa, Marcos, que de repente tu foi fazer uma prova, aí tu se lembrou de alguma coisa no passado, tu já pensou outra, e aquilo foi alterando você. Olha, assim, eu nunca fui muito pilhado, né, com... Entendeu? Eu nunca fui muito pilhado, assim, com prova, né? Claro, aquela ansiedade normal que todo mundo tem, mas em alguns momentos, sim, às vezes eu ficava um pouco ansioso, né? Quando era uma prova assim, poxa, eu não estou sabendo muito o que fazer aqui. Mas eu confesso que eu sempre fui muito controlado. Eu, em relação à prova mesmo assim, né? Claro, o Enem que eu entrei mesmo no curso de psicologia, eu realmente me dediquei durante o ano inteiro, né? Intensamente. Então eu busquei ter uma atenção plena na hora da prova. Mas prova de escola, prova de universidade, eu sou muito. Eu tendo a me equilibrar bastante, sabe? Eu vejo muito o estresse que as pessoas causam a si mesmas, sabe? Eu vejo o quanto. E eu vejo também isso muito um fenômeno assim, vamos dizer, de histeria coletiva, porque a gente já vive numa cultura onde a gente tem que estar exacerbado afetivamente. Ai meu Deus, é prova de matemática. Ai, o professor. Ah, então, até a pessoa que estudou, e assim, sinceramente, né? Tem muita gente que pode assistir. A pessoa estudou, a pessoa sabe que talvez vai fechar a prova, né? Não é questão de falsa modéstia, mas, poxa, eu estudei, eu posso fechar a prova, tirar 8, 9 e entra nesse tipo de coisa, né? Eu nunca gostei disso. Eu dizia, não, Tô cara, se você não entendendo. estudou, se desespere, mas aí eu vejo muito disso, sabe? Então, assim, é, existe também é, muita influência do meio, né? Principalmente em questão de prova mesmo, assim, que você tem que estar ansioso. Parece que você não pode chegar numa prova calmo. É incrível isso, né? Parece que é anormal você chegar para sentar numa cadeira e dizer assim, não, eu tô calmo, né? O que vier aqui der para fazer ótimo. E tu lançou uma observação bem especial. Às vezes a pressão do meio é que termina te envolvendo na situação. Às vezes a reação alterada dos outros começa a te afetar, mesmo que você não encontre uma razão séria para poder se colocar com medo naquela situação. Então, muito Uhum. além até do que ter essa consciência interna, também é importante ter essa consciência do meio. Ou seja, será que o que começou a se alterar em mim foi por conta do que fulano falou, do que ciclano disse, do que do que o professor tinha dito e todo mundo ficou reagindo de maneira mais exacerbada. Outra coisa boa que tu falasse também é o seguinte, ó, para para cada atividade há o seu peso. Tu falou, no Enem eu dava muito mais importância porque era muito mais importante. Já na universidade eu conseguia me virar, eu conseguia passar, no ensino médio também. Então, pelo que tu me contou, essa variação de valor que você dá a cada prova, a cada situação, também altera na gente a maneira como a gente sente, não é? Sim, sim, porque tinha uma amiga minha na época de escola, uma colega que dizia assim, né? Faculdade é assim, pague para entrar e reze para sair, né? Só que, assim, quando você entra, é, é mais fácil se virar lá, né? Então, assim, eu vejo que a ansiedade maior e a preocupação maior é justamente de você entrar, né? De você ingressar na universidade através do vestibular. E só uma coisinha, Rodrigo, que eu queria aproveitar, né? Já que a gente está tratando do tema de ansiedade, provas e avaliações mais de modo geral aqui, é que a ansiedade, ela é uma desordem na forma do sujeito estar instalado na realidade.
E existem dois tipos de desordem. Existe uma desordem interna, que é propriamente a ansiedade, que vai principalmente ter com os nossos sentimentos, mas existe também uma desordem externa e elas se retroalimentam. Então, por exemplo, muitas vezes o sujeito ele começa a ficar desordenado externamente, né? Ele não organiza as coisas do quarto, ele não tem uma rotina organizada e aquela desorganização externa vai se introjetando nele. Então, por isso que um conselho que eu dou para muita gente que eu conheço, e até para mim mesmo, que eu sou uma pessoa bem ansiosa, até por temperamento, é o seguinte, olha, comece por ordenar a sua vida externa, né? Comece por dar ordem ao palpável, né? Então, entrando aqui na questão das provas, comece definindo um horário de estudo, um roteiro de estudo, entendeu? Por mais que você cumpra ele, outra coisa também, o ansioso ele quer ser muito perfeccionista, né? Não, vai tentando, entendeu? Vai chutando que uma hora sai gol, então sei lá, se estudar de noite não tá bom, tenta à tarde, muda para amanhã, enfim, vai tentando dar uma organização para sua vida que aos poucos você vai conseguindo aquela estabilização interna, entendeu? Porque às vezes a pessoa fica e a pessoa já está no quadro de ansiedade generalizada e quando você vai falar, a pessoa uma noite vai dormir de 3 horas da manhã para acordar de 7. Aí no outro dia dorme de 11, no outro só consegue dormir às 4 da manhã porque teve um sono, ou seja, já está tudo bagunçado, né? Então, tem que começar organizando a bagunça externa e a bagunça interna. Estou entendendo, Marcos. Pluto contou uma noção muito fundamental. Ó, é necessário darmos ordem, e essa ordem ela nos estabiliza, seja emocionalmente, seja porque a gente consegue prever as coisas com maior facilidade, seja porque a gente já se sente mais seguro das nossas ações, aquilo deu uma firmeza, aquilo deu uma solidez para a gente. E segundo, comece a ordenar o seu ambiente. Como eu disse, tu até falou, né? Às vezes o pessoal vai fazer a prova e os alunos começam a criar um movimento de ansiedade. Aquela desordem ali sentimental começa a te atingir de alguma maneira. E você já vai ficando, você que já estava levemente em dúvida sobre suas capacidades, ou perfeccionista, você começa a se convencer de que realmente não vai dar certo, que são as piores coisas, que vai dar tudo errado, e vem essa catastrofização, digamos assim. Então, Uhum. tua Sim, observação foi sim. muito boa. E, exato, esse momento do gatilho, ele não é tão evidente. E muitas vezes ele é construído aos poucos. Esse gatilho de ansiedade, ele é como essa rocha que vai se sedimentando. Todo dia é um pouquinho. Todo dia ela vai se desfazendo um pouco, ela vai se desfarelando um pouco, até chegar o tempo onde ela foi toda esfarelada. Aquela grande rocha se reduziu a migalhinhas. E esse momento do gatilho é construído nesse sentido. Muitas vezes um pequeno mau hábito ou um pequeno conjunto de atividades que vão se acumulando na gente com o passar dos anos ou com o passar das semanas, vai por causar esse grande gatilho que vai ser disparado numa prova, que vai ser disparado em algum momento chave da nossa vida. Até aí tu estás conseguindo me ouvir bem, Marcos? Como tá aí? Tem alguma coisa a acrescentar? Não, não. Tá dando para escutar bem, sim. Estou entendendo. E a gente chegou num ponto que é bem fundamental. A gente precisa revisitar esse nosso passado, a gente precisa prestar atenção ao nosso presente, onde está havendo essas desordens, onde eu posso organizar melhor, onde está havendo essas desordens interiores com relação aos meus sentimentos, que estão muito variados. Um dia eu estou feliz, outro dia eu estou triste. E o que é que se passa pela minha cabeça quando esses sentimentos começam a ficar alterados? O que se passa pela minha cabeça quando eu começo a ver essa desordem no meu ambiente, essa desordem entre os meus colegas, seja por sentimento, seja por aflição. E, por exemplo, uma analogia que ela é muito boa é que a gente precisa ter essa atenção para a gente como se a gente fosse uma espécie de detetive.
Marcos, eu até queria tirar uma dúvida. Aqui no meu fica ainda rotacionando, como se estivesse carregando. Mas tu consegue me ver e você consegue se ver bem também? Olha, e Rodrigo, eu tô conseguindo te ver, só que assim, a minha câmera, eu testei ela, a câmera do celular, ela tava boa com a iluminação aqui do meu quarto, só que entrando no Instagram, fica essa coisa escura, né? Como se eu tivesse aqui com a lâmpada defeituosa e não tá dando para me ver bem. E a câmera fica desfocando, né? E Tô aí realmente entendendo. eu acho que deve ser um problema realmente com o aplicativo. Porque eu testei minha No, câmera, né? Então tô tava entendendo. No meu tranquilo. caso aqui, tu aparece carregando, né? Ainda nem apareceu tua câmera. Eu vou fazer o seguinte, eu não sei nem se tu tá sendo filmado ou não, mas para não ficar conversando com uma câmera aqui girando, eu pensei que ela fosse sair. Eu vou tirar e depois tu entra novamente, tá certo? Beleza? Certo, deixa eu ver aqui. Pronto. Enquanto isso, eu vou continuando a questão, que é a seguinte: muitas vezes o sujeito ele vai ter de aumentar essa consciência dele e a melhor analogia a ser feita é a do detetive. É a do detetive que ele está ali na cena do crime, ou seja, o gatilho da ansiedade, ele estourou, ele aconteceu. E na medida que aquela cena do crime foi composta, tu estás me ouvindo bem, Marcos? Uhum, Aqui fica girando. Eu acho que houve algum pequeno problema técnico. Mas a gente segue. Aqui a uhum, internet está funcionando. A gente segue. E o detetive, ele está investigando aquela cena do crime. E um bom detetive, ele é aquele que não dispensa nenhuma pista. É aquele detetive que não dispensa nenhuma possível prova do que está acontecendo. Quando a gente se volta para esses momentos de gatilho, a gente precisa ter essa atenção do detetive. Olha, eu percebo que houve um movimento do meu colega que me deixou desconfiado de mim. E aí veio outro colega e disse isso, eu passei a duvidar mais de mim, caso essa desordem ela esteja externa, como o Marcos falou. Ou se não, eu percebi em mim um pensamento de dúvida sobre minhas próprias capacidades. Eu percebi também um pensamento meio catastrófico, ó, ou eu vou tirar 10 ou zero. O detetive bom, ele não dispensa nenhuma pista. Ele vai recolhendo todas e para cada uma ele dá o seu grau de valor. Algumas vão valer muito, outras vão valer pouco. E o exercício da gente, quando a gente começa a investigar o que está acontecendo dentro da gente, para a gente poder intervir e intervir bem, e se a gente está num momento de ansiedade, conseguir reduzi-la, primeiro é ter essa consciência de detetive, ter essa atenção, essa pesquisa. E a primeira dificuldade que aparece é o seguinte: ou esse detetive ele está muito disperso da situação, ele está prestando pouca atenção ao momento, ele está prestando pouca atenção às coisas que estão acontecendo em torno dele, ou esse detetive ele vai estar só focado em uma prova. Então ele só vai pensar no pensamento catastrófico, na emoção triste. Ele não vai conseguir ampliar aquilo. Aí eu estava só me sentindo triste. Tudo bem, essa é uma pista. Mas quais são as outras? Ah, eu pensei numa certa coisinha por 3 segundos. Isso também conta como pista. Para um detetive, um fio de cabelo é uma pista. Não precisa ser a peruca toda. Então, muitas vezes acontece isso, né, Marcos? O sujeito ele só está observando para um lado, mas ele esquece que há várias outras coisas que foram deixadas e que podem ajudá-lo a ter consciência do que está se passando com ele. uhum. Eu acho que o trabalho de um psicólogo, de um psicoterapeuta, é muito um trabalho de fato de um detetive, né? De você, junto com o paciente, buscar as pistas da situação, do que levou ele ali naquela situação atual, né? Porque às vezes a gente já está tão perdido, né? Perdeu o fio da meada que precisa que alguém realmente faça com que a gente vá para a cena do crime, né? Ó, quando foi que começou isso aí na sua vida, né? Ah, começou no dia tal. Opa, então o que é que aconteceu naquele dia, né? Quais foram os eventos, né? As situações, o que você mesmo falou, os gatilhos, né? Então, é justamente através disso que a gente vai construindo é, o,
a história, né, da situação atual do paciente. Exato, exato, tudo isso é uma coisa boa. Muitas vezes a pessoa sozinha, ela não vai ter a capacidade de perceber tudo. Ela precisa da visão de alguém. E pode ser esse o seu caso, por exemplo. Se você perceber que está faltando alguma coisa, talvez esteja faltando alguma pista que, precisando da ajuda de um psicólogo, de um psicoterapeuta, essa questão vai ser esclarecida. Há outros que às vezes percebem que são movimentos pequenos, pequenos deslizes que ele comete, e que se ele tivesse maior consciência, ele poderia simplesmente se reordenar, se construir em si um hábito mais saudável, uma percepção mais adequada da realidade e convivendo bem. É preciso também ter essa clareza para si mesmo, até onde eu estou conseguindo alcançar e se é possível que tenha mais outras pistas ali no caminho e eu preciso da ajuda de alguém com essa percepção mais ampla, com essa percepção mais refinada também da situação. E muitas vezes o detetive ele vai ficar focado só em uma hipótese. Como eu comentei, né? A pessoa só está olhando para os sentimentos dela. Então, então é porque eu me sinto estranho e vem ansiedade. Talvez tenha mais coisa. É preciso abrir esse leque de possibilidades, esse leque de pistas. E aqui surgem algumas perguntas importantes para esse ponto de investigação, o que estava passando pela minha cabeça naquele momento. Um pensamento, uma lembrança, às vezes uma música. Tudo isso vai servir de material de pista. E outra pista também bastante útil é em relação às nossas próprias expectativas. Ou seja, quais eram as minhas maiores expectativas naquela situação de prova? Quais eram as minhas piores expectativas naquela situação de prova? Muitas vezes essa própria expectativa do sujeito ela está deslocada da situação real e ele precisa ordená-la para a realidade. Ou o sujeito está com um medo muito grande e esse medo, como o Marcos falou, pode estar desordenado, pode estar fora, digamos assim, da possibilidade real. Às vezes o sujeito ele é bom estudioso, bom aluno e ele vem com um medo muito grande de reprovar. Isso precisa ser ordenado, ajustado na consciência dele, na percepção dele. E aos poucos o sujeito ele vai se conduzindo, se habituando da maneira mais saudável possível. Aquilo vai virando um costume de ajustar essas expectativas, de ajustar esses medos. E outro ponto importante que pode servir de pista, o modo como o sujeito está se portando. Tem gente que às vezes nem presta atenção para o modo como está se portando. E às vezes ele já está muito acelerado e nem se percebe. Já aconteceu isso, Marcos, de ter visto alguém ou você mesmo. Às vezes já está se comportando de uma maneira tão acelerada que quando aquilo veio à consciência já estava vindo o sentimento de ansiedade, ou às vezes já estava com o pensamento acelerado. Estava tão Uhum. disperso e quando retornou a si, caramba, eu já estava fazendo tudo isso. Uhum. Não, sim, sim, isso acontece comigo, né? De vez em quando. Até de maneira bem frequente, né? Como eu falei, eu sou uma pessoa, tenho um temperamento sanguíneo, então é muito fácil para mim a dispersão, né? Eu estou estudando, de repente eu pego o WhatsApp, vejo uma coisa, aí estou num grupo tal, aí de repente eu já vou para outra coisa, e quando eu vejo eu já perdi uma hora naquilo, eu falei, meu Deus, como é que eu pude perder, né? Tanto tempo. Pois é, E é algo que você realmente tem que conseguir realmente domesticar a sua atenção, né? É um esforço logo no começo para você manter a sua atenção, né? Principalmente no estudo, né? Pessoas assim que já têm, quem entende aí de temperamento, né? Ou quem não entende de temperamento, mas pessoas que, vamos dizer assim, têm uma tendência à dispersão, elas sabem que elas precisam, assim, ter esse cuidado, né? pois é, Marcos. E é importante ter essa atenção. Como tu disse, é um esforço, é algo que no início não vai ser fácil, no início não vai ser automático. Como tu disse, o automático do sujeito em geral é o sujeito ficar disperso. O automático Uhum, em geral é o sujeito ficar desatento ao que está realmente acontecendo. E quando ele começa a focar essa atenção no que está acontecendo com ele, aos poucos vai ser possível juntar as partes. Aos poucos ele vai conseguir pegar aquelas pistas, recolher, dar o valor adequado para cada uma. E aí
como todo bom detetive, ele vai reunir tantas provas que vai ser possível pegar aquele bandido ou aquele criminoso em flagrante na próxima, porque ele conseguiu pegar a rotina do sujeito, ele conseguiu pegar o estilo daquele sujeito, ele vai conseguir prever e vai conseguir atuar em flagrante, vai conseguir pegá-lo antes que o próximo crime aconteça. E esse é um ponto bem importante. Muitas vezes o sujeito ele vai ter aquela atenção de perícia, vai ter aquele movimento de recolher as pistas, e aos poucos ele vai estar entendendo o mecanismo daquela ansiedade dele, seja numa prova, seja num estudo, às vezes acontece, e aquilo vai estar tão sensível para ele que ele já vai começar a pensar, como é que eu posso agora resolver essa questão? Então, daquela desordem que surgiu em mim, como eu posso voltar a me ordenar? E essa situação, Marcos, é justamente onde vem a intervenção, não é? A parte justamente do que o que eu preciso mudar em mim, eu preciso mudar na minha vida para que a mudança realmente aconteça, para que a saúde realmente venha, não é? Uhum. Sim, sim. E, bom, do encontro de hoje, essas são as imagens principais. É de ter essa atenção do detetive para perceber esses momentos gatilhos, recolher essas pistas. E ao longo dos encontros a gente foi pontuando quais são as principais perguntas que podem te nortear nessas pistas? Às vezes a desordem está no ambiente, às vezes a desordem está na nossa emocional, nos nossos pensamentos, no nosso comportamento, e às vezes está tudo junto. Então eu preciso ter essa atenção, hierarquizar bem e começar a compreender o mecanismo daquilo para pegar em flagrante na próxima. E quando atuar em flagrante, o sujeito ele conseguir fazer a intervenção adequada, conseguir controlar-se, ou conseguir se acalmar naquela situação. E justamente o nosso próximo encontro vai ser para trabalhar o que fazer quando você já conseguiu compreender esse mecanismo da ansiedade. Como fazer para atuar em flagrante e reduzir os efeitos dela da melhor maneira possível. Algo mais que tu gostaria de acrescentar, Marcos? Olha, em relação à ansiedade, é só reiterar aquilo que eu falei no começo, né? De que nós falamos, no caso, durante toda a live, foi esse o norte, de você sempre tentar tirar algum momento no seu dia, nem que seja 30 minutos ali no intervalo do almoço, para você ver como é que tá, né? Poxa, como é que tá o meu estudo, como é que tá meu trabalho, né? Como é que tá, sei lá, eu prometi que ia dar um toque para um amigo meu, vou dar um toque para ele agora. Enfim, é realmente tirar um momento do dia para a gente fazer esse balanço, para a gente fazer uma meditação. Senão a gente vai realmente ficar como uma máquina, né? Viver essa rotina anestesiada que tantos de nós vivemos e uma hora realmente a gente vai explodir, né? A gente vai, assim, tem até um filme muito bom, até para terminar dando indicação de filme, que se chama Um Dia de Fúria, que fala justamente de um homem que ele tem uma crise de fúria, né? Ele tem muitos problemas e no engarrafamento ele tem uma crise de fúria, ele começa a agredir as pessoas, né? Ele começa a praticar, do nada ele começa a praticar assaltos, ele começa a atirar nas pessoas, ele começa a virar um perigo ambulante, né? Por causa de coisas. É um filme de drama, né? Pode até parecer um pouco assim de comédia, mas não, é um filme dramático, embora tenha um certo quê de humor negro no filme, mas você vê o quanto o fato dele ter tantas coisas e estar sob pressão, uma hora a panela estourou do pior jeito possível, né? Tem pessoas que machucam a si mesmas e tem pessoas que machucam outras. Boa observação, Marcos. Boa observação. O sujeito, às vezes, ele está tão distraído, ele está tão fora do que está acontecendo dentro dele, do que está acontecendo no mundo interior dele, que uma hora essa panela vai explodir
e uma hora essa panela pode explodir, se ferindo ou ferindo os outros. É uma boa observação. Movendo dentro da gente, para que a gente possa intervir antes que essa panela esteja Hum, mas por enquanto, uhum. a, o importante, a regra principal é essa. A gente precisa ter essa ampliação da consciência em nossa própria vida e aos poucos a gente vai ampliando através desse trabalho de detetive, para evitar que o mal pior aconteça conosco, para que a nossa vida automatizada não nos leve ao pior destino, um destino triste, no fim das contas. E por hoje eu vou encerrando. Muito obrigado pela tua participação, pelas tuas observações, Marcos. Eu que agradeço. Para mim é um prazer sempre estar aqui nessas lives. Ótimo, ótimo. No Uhum. próximo encontro a gente vai encontrar essas estratégias para atuar essa ansiedade em flagrante e conseguir reduzir esse impacto na gente. Até logo. Até, gente. Uma boa noite aí a todos. Tchau, tchau.